Lucas capítulo 10, verso 25. Guiou-me o Senhor a essa parábola tão conhecida. Diz assim: levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele então disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Você poderia inclinar a sua cabecinha mais uma vez? Fechar seus olhinhos? Paizinho, uma vez mais eu te louvo por estar nesse púlpito tão importante. Eu te louvo por participar de um culto tão abençoado, cujo endereço dos louvores não é outro senão o teu trono. Eu te louvo por nos presentear com a tua salvação gloriosa, com esse privilégio que temos de te servir e de te amar. Te louvo, Senhor, porque de um modo maravilhoso nos compraste, embora isto tenha lhe custado muitas dores. Contudo, o seu amor nos resgatou da maldição do pecado e aqui nos fez estar assentados como príncipes, como teus filhos, e nós lhe somos gratos. Fazemos o que fazemos porque fizeste o que fizeste. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pela salvação de nossas vidas. Eu te louvo pelo perdão dos nossos pecados. Eu te louvo por um dia, Senhor, nos ter tirado de debaixo do poder do maligno e não deixou que ele nos dominasse outra vez. E eu te louvo por tudo isso. Te louvo também por cada pessoa que está aqui essa noite, por cada vida que me ouve, por cada alma que te escuta. E quero te pedir a tua bênção sobre cada um deles. Mas agora, Senhor, eu preciso lhe pedir isso, que o Senhor, como misericordioso que és, como amoroso que és, e que teu filho levaste na cruz toda a dor e toda a enfermidade, eu quero suplicar a ti por todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Seja por aqueles que estão aqui em minha memória, e seja por aqueles cujos irmãos estão mencionando em suas orações agora. Seja por aqueles cujas famílias estão aqui, Senhor, e te fazem lembrar. Seja por aqueles cujas famílias não estão aqui, mas que alguém se lembra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, intervenha. Vai lá no hospital onde está o Éder, Senhor, esposo da tua filhinha Ivone. Senhor, tu sabes a dor que ele está enfrentando agora, e sem que os médicos descubram o que lhe causa tanta dor. Não importa, Senhor, se os exames não encontram coisa alguma,
O Senhor é o Deus dos deuses, é o médico dos médicos. O Senhor pode curá-lo agora, porque tu tens a vida em tuas mãos, e ninguém pode tirar o que está em ti, Senhor. Por isso, cure-o agora em nome de Jesus. Da mesma sorte, Senhor, outras pessoas que estão enfermas, carentes do seu socorro, carentes de ajuda, carentes de sua lembrança misericordiosa. Pessoas que talvez aqui agora, Senhor, estão com dores em seus estômagos, em seus corpos. Senhor, em nome de Jesus, que essas dores respeitem esse nome poderoso, o nome de Jesus, e saiam desse corpo agora em nome do Senhor. Que toda dor desapareça e a cura chegue, para que o teu nome seja honrado e glorificado ao longo dos dias. Eu te peço, Senhor, sobre a criança Caroline, neta do irmão Niltinho, que tem dificuldades para dormir à noite, Senhor. Eu lhe peço que dê um sono para ela perfeito, que em nome de Jesus, tudo aquilo que tira, Senhor, o descanso daquela criança saia, e o teu nome seja glorificado. Eu lhe peço, onde houver um enfermo agora, que é mencionado por quem quer que seja aqui esta noite, Senhor, que a tua misericórdia alcance essa pessoa onde quer que esteja, e o teu nome seja glorificado ao essa pessoa receber o teu milagre. Eu lhe peço isso porque creio e sei que o Senhor está fazendo isso agora. Por isso te louvo e te exalto, por mais uma vez mostrar o teu poder e a tua glória. Mas ainda te peço, Senhor, li a tua palavra, e certamente quero ministrá-la ao coração da tua igreja como me orientaste. Então tudo o que sei fazer, Senhor, é apenas falar a tua palavra. Mas o que o teu Espírito pode, e somente Ele pode fazer, é ensinar. Por isso lhe peço agora, Senhor, que enquanto eu falo a tua palavra, tu nos ensinas, e o nosso coração agasalha o que tens a nos dar. Assim eu lhe peço em nome de Jesus, sê conosco uma vez mais, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê vitória em todo o tempo. Embora esse texto seja muito conhecido de todos aqueles que costumam ler a Bíblia ou ouvir ministrações, ele tem inúmeras coisas boas e novas a cada manhã, e as revelações contidas nele nos ensinam a cada leitura. E é bom sempre lembrar de que a palavra é do Senhor, e é Ele, portanto, quem dirige a palavra como quer, e onde, quem e em que pessoa Ele quer que atinja. E o Espírito Santo levou-me a pensar nesse texto em algumas coisas importantes inerentes ao fato de sermos uma igreja focada em missão e pensando em pessoas. E é natural que a gente precisa observar algumas coisas aqui antes de entrar naquilo que o Espírito Santo quer. Como, por exemplo, perceber que Jesus é indagado por esse certo doutor da lei, um homem que era não só conhecedor das Escrituras, a saber, do Antigo Testamento, mas sabia as interpretar de maneira excelente. E ele vem a Jesus na perspectiva de entender um pouco mais o quesito sobre a salvação. Até porque, como doutor da lei, postulavam eles simplesmente serem salvos pelo fato de ensinarem a lei de Moisés. E como você conheceu a história, ele se auto-justifica mediante a resposta que dá a Jesus. E Jesus traz a ele um entendimento muito prático, simples, através de uma parábola. E esta parábola, como ela é chamada de a parábola do bom samaritano, ela tem por nós o entendimento prático de que Jesus estava querendo que o holofote de seu entendimento ficasse sobre a pessoa do bom samaritano. Mas a verdade é que Jesus coloca toda essa história envolvendo o bom samaritano, mas fazendo com que o foco estivesse nos personagens que estão na cena e não propriamente no bom samaritano. O bom samaritano é o que aparece na representatividade do Messias, mas o que ele quer é que a gente observe a inoperância e a insignificância das ações daqueles que estão envolvidos na cena, a saber, o sacerdote e o levita. E é dentro dessa perspectiva que a gente pode aprender algumas coisas aqui. Mas até chegarmos nisso, é bom que se diga que esta parábola é uma parábola profética. Ela é narrada como que um cenário profético. Isto é, tem o seu fundo histórico, o seu fundo profético.
significando, portanto, que ela está adequada a todo tempo, desde que mundo é mundo. Como você pudesse olhar com um coração atento a esses textos, você iria perceber que aqui está narrando praticamente a história da redenção. O propósito divino da redenção está narrado nesta parábola. Se não perceba, você observa que o texto começa dizendo, na parábola de Jesus, que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Perceba que ele expõe duas cidades importantíssimas aqui, e que tem um peso extraordinário na Bíblia e um peso espiritual. Por quê? Porque entende-se que Jerusalém era a cidade da bênção, era o lugar da habitação do divino, é chamada de a Sião de Deus, o lugar onde Deus quis manifestar a sua glória na construção do templo, e ele elegeu como a sua capital. Foi a ideia dele de que Jerusalém se tornasse o centro de sua fé, e portanto, onde Israel estabeleceu como os olhares focados e o entendimento de que ali Deus manifestaria a sua glória, e assim o fez ao longo dos séculos. Não é à toa que ao longo de 3.000 anos de história, Jerusalém é a cidade mais perseguida desde que mundo é mundo. É a cidade que mais sofreu ataques e mais foi destruída, mas é a cidade que mais foi reconstruída ao longo dos milênios. E diante disso, a gente entende que essa cidade tem no conteúdo bíblico como lugar da dispensação da bênção divina. Seria, portanto, um lugar abençoado. Em síntese, poderia-se dizer, Jerusalém, o lugar de viver abençoado. Logo, todos deveriam querer viver em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que esse homem descia, isto é, saía de Jerusalém e ia em direção a Jericó. No contexto bíblico, Jericó é o contraponto a Jerusalém, é o oposto a Jerusalém, porque se Jerusalém traz o sinônimo de cidade abençoada, Jericó traz a estigma de uma cidade amaldiçoada. As pessoas já traziam dentro de si mesmo o entendimento de que aquela cidade vivia debaixo de inúmeras maldições do passado. Não é à toa que a história bíblica nos apresenta milhares e milhares de moribundos que viviam às margens da sociedade em volta de Jericó, como se fosse uma cidade de zumbis. Perceba que esse contraste nos dá uma visão bíblica da história da redenção. Se Jerusalém representa a bênção divina, Jericó traz como um lugar amaldiçoado, ou lugar de perdas, lugar de fracasso, lugar de destruição, lugar onde famílias eram dizimadas, destruídas, aonde o incesto acontecia, aonde as coisas ruins exalavam. Então esse homem decide sair de Jerusalém e descer a Jericó. E a palavra descer exemplifica exatamente isso. A ideia de perder, a ideia de cair, a ideia de sair de debaixo de uma cobertura espiritual abençoada e debaixo de um ambiente amaldiçoado. Aqui narra, portanto, a queda do ser humano, a descida do ser humano, o fracasso do homem a partir de Adão, que vivia como que em uma Jerusalém espiritual no Éden, e tipificada inclusive para o futuro da nova Jerusalém que há de ser dada àqueles que creem em Jesus. Portanto, Adão sai de debaixo dessa bênção e, como que descendo a Jericó, ele decide por conta própria escolher um caminho tortuoso e logo é expulso da Jerusalém, e debaixo dele o seu caminho é de dor, espinhos e abrolhos. Logo perceba que esse trajeto de descida aponta para um ambiente propício de trevas, até porque no caminho em que ele descia, diz a Bíblia, que ele foi tomado por assaltos. Salteadores, homens maus, malignos, o cercaram, roubaram o que ele tinha, tiraram tudo o que ele possuía, mas bateram nele, deixando-o meio morto. Os salteadores aqui nesse caminho de descida a Jericó representa nada mais do que o império das trevas, com sua força dominante e a sua capacidade destruidora de vidas. Até porque foi isso que Jesus disse em João 10:10, que o maligno veio senão para roubar, matar e destruir. E o que aconteceu aqui nada mais é do que a dinâmica do inferno, tentando roubar,
matar e destruir vidas. Significa, portanto, que aquele que está em Jerusalém e decide romper com as alianças e descer ao lugar de maldição, naturalmente ele vai passar a estar debaixo do domínio das trevas. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a luz do Evangelho. E esse homem desce e vai justamente ao encontro das trevas. Perceba que uma vez que narra essa trajetória de queda e consequentemente caindo nas mãos desses representantes do império do maligno, a ação aqui derramada é que eles ficam tão eufóricos com o assalto que batem tanto no cidadão que ele fica como que um zumbi, meio morto. A expressão meio morto é interessante, justamente quer dizer que não está nem vivo nem morto, meio termo, está para morrer, mas ainda não morreu. Talvez pensavam os salteadores que haviam matado, mas que este ainda estava vivo. Observe que ele fica caído ali no mundo de dor e desespero, como quem espera um tiro de misericórdia. E esse é o cenário exatamente de mundo do qual vivemos, onde tudo que se tem de notícias, de diálogo, de falas, de pensamentos, de dores, de angústias, estão relacionadas aos assaltos, à violência, à tristeza, à opressão, à angústia, à depressão, ao divórcio e tantas outras coisas que são notícias em nossos dias. Veja se isso não são armas e ataques do império das trevas. O que se tem em nossos dias é uma sociedade meio morta, nem viva nem morta. Pessoas que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir e talvez não aguentam nem mais gritar por socorro, porque já não consegue exprimir de seu ser a sua voz. Então ficamos à mercê de um mundo em desespero. E quando você olha para as nações, naturalmente a gente se assusta, pois são 7,2 bilhões de pessoas e mais de 5 bilhões delas ainda estão como esse homem à mercê dos salteadores. Quando olha para os países do Oriente Médio, nos assustamos ainda mais, porque não há quem vai tentar tirá-los dessa situação. Não passa sacerdote, não passa levita e dificilmente passa um samaritano. Quando olhamos para a África, nos deparamos com situações ainda mais dramáticas, porque envolvem a fome, a violência, a corrupção e tantas outras coisas que a gente conhece. E poderíamos citar em inúmeros outros países ou continentes que de igual modo vivem à mercê dos salteadores. Não precisamos ir tão longe, encontramos esse mesmo ambiente na nossa própria cidade. Talvez encontramos esse mesmo ambiente de salteadores e de meio morto na rua de nosso bairro, onde moramos. Talvez encontramos esse ambiente de pessoas semi-mortas e diariamente sendo atacadas pelas forças do império das trevas, talvez dentro de nossa própria família. Então nos deparamos com um cenário que parece ser distante, mas quando a gente observa, ele está bem perto de nós. Nos deparamos com uma parábola que parece ser uma história distante, mas quando a gente observa, a gente diz: uau, isso está acontecendo bem aqui diante dos meus olhos. É o cenário do mundo caído, do mundo de dor, do mundo de destruição, onde as pessoas continuam caídas à mercê da morte. E a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, que casualmente, não era uma coisa comum isso acontecer. Casualmente, como uma coincidência, descia pelo mesmo caminho, em primeiro momento um sacerdote. Perceba que nesse cenário profético, o sacerdote representa justamente a lei, período da lei. Ele era guardador da lei. Então no cenário profético de Adão caindo, indo a Jericó e o mundo sendo governado pelo império das trevas, aparece a lei na guarda de um sacerdote, na perspectiva de que essa lei pudesse atender alguém que está caído pelo império das trevas. Mas a lei não pode fazer nada ou não quer fazer nada e passa de largo. Disse Jesus que no mesmo cenário aparece um levita, descendo igualmente no mesmo caminho.
e que observa aquela situação e, embora vê, mas não sente nada em relação àquilo e decide passar de largo. O levita, na fala do próprio Deus a Malaquias, refere-se ao tempo dos profetas. Então nós temos o tempo da lei, o período mosaico, e nós temos o tempo dos profetas no Antigo Testamento. Da mesma forma, os profetas eram como que as vozes de Deus na perspectiva de levantar o caído, mas este se torna de igual modo inoperante, passa de largo. Então na parábola Jesus diz que aparece um samaritano, alguém cujo caminho não era para Jerusalém e também não era para Jericó. Casualmente passa por aquele lugar e se depara com aquele homem caído, meio morto, maltratado pelos salteadores. E diz a Bíblia que ele era samaritano e o cara que estava caído era judeu. Portanto, não havia como ele tentar ajudar um judeu. Até porque para o judeu o samaritano era como que um animal. Eles o tinham como que cachorros, de tão baixo que eles chamavam essas pessoas. Observe que o samaritano vai ao encontro deste, cura-lhe as feridas, cuida dele por um dia. E naturalmente que nessa parábola a gente entende que o samaritano representa a figura do enviado, a saber, Jesus, que vem socorrer um gentio caído. Observe, portanto, que o cenário está sendo montado. A Jerusalém representando Adão na presença do divino, enquanto que o caminho para Jericó representando o Adão descendo, e a humanidade se torna perdida por causa de sua escolha. Por conta do domínio das trevas, a lei vem e nada pode fazer, na figura do sacerdote. O domínio das trevas vem, o levita vem representando os profetas e nada pode fazer. Mas então o céu envia um samaritano, do qual ninguém esperava que fosse a figura de Jesus. E este, por sua vez, vai lá e resgata aquele pobre moribundo e coloca-o em sua própria cavalgadura, dando-lhe o seu próprio lugar, preferindo aquele homem a si mesmo, e o leva a uma hospedaria próxima. E a hospedaria representa o ambiente igreja, aonde ele chega com o moribundo e diz à igreja: cuida dele, trata ele, cura as feridas dele. Então ele procura o hospedeiro, que é a igreja em pessoa, e diz ao hospedeiro: está aqui, eu achei ele caído no caminho, eu cuidei das feridas dele, mas hospeda ele aqui no seu ambiente, cuida bem dessa alma, e eu vou lhe dar aqui 2 dinheiros para você ter despesas com ele. Um dinheiro era um salário de um dia. Um dia é como 1000 anos diante do divino. Embora isso aqui não é uma profecia, é meramente um entendimento. Se 2 dinheiros são o salário de 2 dias, logo são 2000 anos. Então ele diz assim: cuida aí por uns 2000 anos. Eu vou fazer uma viagem ali e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu acerto as contas com você por aquilo que você cuidou daquele cidadão. Então você tem a plataforma da queda do homem até a plataforma da restauração do homem, vindo pelo bom samaritano. E a promessa dele de que um dia vai voltar àquela hospedaria para buscar aqueles que foram bem cuidados e recompensar o hospedeiro por ter cuidado de vidas tão moribundas. Partindo dessa ideia do divino, ele me levou a pensar nesses personagens que para nós se tornou enigmático, até por conta de que cada um representa um tempo. Mas antes de vos mostrar o que o Espírito Santo tem tentado me ensinar aqui, eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e dissesse assim: na verdade, nós precisamos ser o bom samaritano. A gente sempre tem o entendimento nessa parábola de que o bom samaritano é Jesus, e ele continua sendo o bom samaritano. Mas o entendimento de Jesus nessa parábola é que a partir dele nós nos tornemos o bom samaritano, como a igreja sendo aquela que acolhe e sendo aquela que cuida. Perceba, portanto, que a figura que desce no caso do sacerdote, para mim ele é interessante justamente porque ele representa, como eu disse, um período que era importante para Deus, o período da lei. E a lei nada mais é do que a resposta divina às mazelas humanas.
E eles deveriam entender a lei como um particípio de si mesmo, que ela fez efeito em si mesmo, logo deveria fazer efeito nos outros. Mas perceba que esse sacerdote que desce pelo caminho, que encontra o homem caído e moribundo, aparentemente ele está na sua função sacerdotal. Aparentemente ele é um bom religioso. Aparentemente ele sabe cuidar dos seus afazeres como ninguém. Aparentemente ele é excelente naquilo que faz, no sentido de guardar, de obedecer os trâmites da lei. Aparentemente ele é um homem fiel àquilo que ele acredita. E ele sabe que aquilo que ele acredita não lhe permite tocar em um homem meio morto. Até porque ele não sabia que o homem estava meio morto, até que se toque para saber. Observe, portanto, que pela lei e pelo entendimento divino, um sacerdote não podia se contaminar com alguém ou alguma coisa que estivesse morta. Entretanto, o que você precisa observar é que a pergunta do doutor da lei a Jesus, do que ele deveria fazer para ser salvo, ou como ele poderia ser salvo, a resposta de Jesus é acerca dos dois mais importantes mandamentos. E ele diz que o mandamento primário é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento e com toda a alma, amar a Deus. Mas que de igual modo eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Então a tônica de Jesus a esse rapaz é amor. Então ele está dizendo, por isso ele utiliza a figura do sacerdote. Enquanto que o sacerdote está guardando e cumprindo a lei na sua religião, ok, mas ele se esquece que a lei trata-se de benefício para com o próximo. Então quebra-se aquele princípio de não tocar em um homem ferido por causa do amor a ele. Mas ele prefere manter-se puro diante da sua crença, mesmo que custe a vida de um moribundo. Observa que esse homem nada mais é do que um bom religioso, que esse sacerdote nada mais é do que um bom cumpridor da religião. Ele faz isso com excelência, e ele tem o seu compromisso firmado. O seu foco está na religião. O seu foco é em agradar o seu próprio sistema de crenças. Isso Jesus reprova de uma maneira tão dramática quando fala dele aqui, justamente porque é nesse tempo que Jesus está contrapondo os sacerdotes e os escribas, justamente por não viverem aquilo que deveriam viver, por não ensinarem aquilo que deveriam ensinar. Se você for em Marcos, no capítulo 7, versículo 7 e o 16 a 18, você vai perceber que Jesus chama a atenção deles e diz assim: vocês pegam a lei, interpretam segundo o seu modo e criam mecanismos humanos e impedem as pessoas de entrar no reino. Criam tradições e coisas de homens dos quais nem vocês mesmos guardam e nem as pessoas conseguem guardar. Jesus traz a ideia do sacerdote justamente porque nesse período aqueles que deveriam focar em pessoas estavam focados em coisas. E pelo fato de estarem focados em coisas, esquece de que alguém que está precisando de ajuda ali deveria ser o seu alvo primário. É por isso que, se você for ao livro de Malaquias, no capítulo 2, você vai ver a repreensão de Deus a justamente sacerdotes. E o que Deus diz aos sacerdotes no capítulo 2 de Malaquias é: em razão de sua desonra ao divino, a forma como eles olham a lei e interpretam-na para si mesmo, prometendo a si mesmo valores absurdos e esquecendo de honrar a Deus como seu Pai e Senhor. Deus chama a atenção deles justamente por eles colocarem pesos exorbitantes sobre as pessoas e não cuidar delas, não socorrê-las nas suas necessidades, não ajudá-las diante de suas carências, mas construírem para si mesmo as suas próprias fortalezas. É por isso que você encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, o versículo 9, a expressão dita por este escritor: e Jesus entrou na sinagoga deles. Porque até então a ideia de sinagoga, que nasceu inclusive nos dias de Malaquias, era um ambiente onde deveria estudar a palavra de Deus e ensiná-la aos filhos. Era um ambiente onde deveria prestar culto ao divino. E em terceiro momento era um ambiente onde deveria acolher os necessitados.
os moribundos, os alquebrados, os desassistidos. Entretanto, nesse tempo que se torna a sinagoga deles. Deles quem? Dos próprios sacerdotes e escribas. Perdeu a essência. E o Eterno chama a atenção agora de que esse homem está simplesmente focado naquilo que ele acha que é o mais importante, a saber, a sua própria religião. E de igual modo nós vivemos uma igreja dos nossos dias focada nada mais que em religião. O que importa para si mesmo é o benefício de sua crença. Desde que esteja bom para mim, o restante não importa. Desde que a mensagem seja boa, o restante não importa. Desde que o louvor agrade o meu coração, o restante pouco importa. Vivemos dias onde o evangelho nada mais é do que centralizado em nossas necessidades básicas. E é isso que Jesus está focando nesse homem. E a gente olha o bom samaritano, mas esquece de olhar onde ele quer que olhe. Não é o fato de ele não atender o necessitado ali, é o fato de ele ignorar a dor do necessitado, em detrimento de sua própria religiosidade. Jesus condena essa situação. Ele condena essa atitude de um modo veemente. E ele faz o mesmo em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, quando chama o anjo da igreja de Laodiceia. E vocês conhecem a história dessa igreja. Ele diz que tem algo contra essa igreja justamente porque ela olha para si mesma e se sente abastada de tudo, abençoada em tudo, ignora as dores de quem está próximo, ignora o próprio divino e acha que a si mesmo se gloria e deve se gloriar. E nessa repreensão do divino à igreja de Laodiceia, ele ainda diz: eu quero que vocês observem que na verdade vocês pensam que estão ricos, estão pobres. Vocês pensam que estão vestidos, vocês estão nus. Como quem quisesse dizer, você pensa que a sua religião está te bastando, na verdade você está apodrecendo. E o que a gente tem nada mais é do que um envolvimento apenas religioso, característico de minha geração, onde nada mais conta senão a mim mesmo. Isso é tão dramático e é tão perigoso, porque passamos dias e noites cantando as mesmas coisas, como quem diz: usa-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos a ganhar alguém, Senhor. Mas entra semana e após semana, ano após ano, e a gente continua na mesma. Quando a gente olha o cenário da igreja que a gente vive, e se a gente pudesse observar as pessoas que ganhamos para Jesus, a gente se assusta, porque perceberemos que ganhamos tão pouco ou não ganhamos ninguém. E esquecemos que era para nos tornarmos bons samaritanos, e estamos simplesmente nos tornando sacerdotes. Eu falo isso como igreja. Há uma estatística brasileira de uma missão que desenvolveu aqui no Brasil uma pesquisa. E é interessante. Essa missão CEPAL, o Serviço de Evangelização para a América Latina, e diz que a igreja de hoje, dos últimos 20 anos, pra você ter uma ideia, quem ganha novos filhos, quem traz, quem busca os moribundos que estão caídos no império das trevas, são justamente 81% são novos convertidos que fazem isso. É dramático ouvir um dado desse, como quem quer dizer que à medida que a gente amadurece, a gente esquece o propósito da vida. À medida que nos amadurecemos e nos tornamos crentes adultos, a gente esquece o propósito pelo qual fomos chamados e feitos, do que nada mais é do que resgatar os perdidos que estão no mundo. Então o foco passa a ser apenas nós mesmos. E o que Jesus está dizendo é: esse cara estava ocupado demais consigo mesmo para poder se lembrar de que alguém estava caído ao lado dele, precisando de socorro. Para isso é preciso uma dose gigantesca de total insignificância quanto às coisas do divino. É preciso um sentimento enorme de desprezo àqueles que estão perdidos. E o pensamento do Senhor aqui nessa parábola é em despertar a nossa oportunidade em servi-lo na busca dos perdidos. A ideia dele é nos fazer olhar para
para a forma indiferente como esses religiosos tratam aquele que está sem Deus. E a ideia é nos chamar exatamente a atenção se não fazemos a mesma coisa, se não estamos caminhando no mesmo modus, se a nossa vida não está no mesmo patamar. E ele diz que no mesmo caminho descia o levita, como vos disse, representando o período profético. Os levitas, na representação do divino, vem como que uma expressão de louvor, de serviço. Aquele a quem é dado o privilégio de ser a logística de Deus, de servir a Deus da sua melhor maneira. E é nesse ponto que o mesmo profeta Malaquias, que é por volta de 430 a.C., escreve no capítulo 1, do versículo 3 em diante, chamando a atenção da igreja como um todo. E ele chama a atenção dos levitas como servidores, os quais somos todos nós. E o levita tem o mesmo proceder do sacerdote. Ele está tão envolvido com a sua logística, com os seus compromissos, com a sua agenda, com os seus negócios religiosos, que ele não tem tempo para parar para atender aquele cidadão. Talvez ele estivesse indo ministrar um culto, então não dava para parar para atender um moribundo que estava no meio do caminho do culto. Entre o culto e o moribundo, qual deveria ser a atenção? O problema é que a gente observa sobre o prisma de nossa própria vida o que faríamos nós se estivéssemos no lugar dele. Talvez, com certeza, faríamos a mesma coisa. Perceba de que essa ênfase de Jesus é dada de forma tão forte, tão dura, justamente em Mateus, no capítulo 15, do versículo 7 em diante. Jesus faz uma repreensão às pessoas que estão ali, e muito inclusive aos sacerdotes e aos escribas que com ele agora argumentavam. E essa repreensão, ele diz que bem fez o profeta Isaías profetizar acerca daquela geração, dizendo: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seus louvores são enormes e altos, mas a motivação é outra, ele está dizendo. Como quem diz: o culto que vocês estão me dando não me agrada, diz ele, àquela geração. Por quê? Porque culto sem eficácia do amor na prática do evangelho não é culto. É por isso que ele chama a atenção através de Isaías no capítulo 58, você lê em casa. E no capítulo 58 ele diz assim: ei, não é esse o jejum que eu escolhi. Vocês rapam suas cabeças, vestem-se de pano de sacos, deixam de comer, colocam lamúrias em seus rostos, mas não praticam o bem para com o próximo. Não amam aquele que está perto de você, não dá a luz àquele que está em trevas. Não é esse o jejum que escolhi, disse Deus. Como quem quisesse dizer: de nada adianta um culto legal sem a eficácia das suas obras legais. Talvez Deus quisesse nos chamar a atenção do mesmo modo que Tiago nos chamou a atenção, lá no capítulo 2 do seu livro, dos versículos 14 ao 23, onde ele explica que a fé sem obras é uma fé morta. E algumas pessoas tentam contradizer isso, justamente porque no capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que as obras nada pode fazer pela fé. Não é possível ser salvo pelas obras, e é verdade. Só que um não contradiz o outro. O apóstolo Paulo está dizendo que não adianta ter boas obras, que elas não me dão salvação e elas não me darão a fé. E Tiago está dizendo que eu preciso, a partir da fé, ter boas obras, porque a minha fé, sem mostrar através das obras, de nada vale. Ele está dizendo que não basta eu ser salvo, a minha vida tem que ter a prova de salvação a partir das minhas obras para com Deus.
E não é o quanto eu sou dizimista, ou quanto eu frequento a igreja, é o quanto eu me importo com os perdidos. É o quanto eu me esforço pelos perdidos. Não é o quanto eu sou legal, não é o quão vestido como crente eu estou, mas as obras que ele diz são a partir da minha fé. E eu entendo que a partir da minha fé, do momento em que eu recebo Jesus, se é que eu recebo Jesus, então a Bíblia diz que ele veio fazer morada em mim. Eu passo a ser a habitação do Espírito Santo. Então Deus passa a habitar aqui. Paulo chama de santuário do Deus Altíssimo. Então Deus passa a habitar aqui. E eu olho para o capítulo 13 de 1 Coríntios, e Paulo diz todas as características do amor ali. E diz que o amor é benigno, o amor é paciente, o amor acredita, o amor conforta, o amor ajuda, o amor suporta, o amor crê, o amor aguenta, o amor é paciente, é longânimo, não suspeita, não inveja, não critica. E ele diz que eu sou a habitação de Deus. E vem João na sua primeira carta, no capítulo 3, e diz que Deus é amor. Então, se Deus habita em mim, o meu coração tem que estar tomado de amor. E se as minhas obras não são procedentes de amor, então onde Deus está habitando? Se o meu coração é a habitação de Deus, e Deus é amor, e a minha fé não produz obras de amor, que Deus eu estou servindo? Que Deus esse levita estava servindo? Que Deus esse sacerdote estava servindo? Então eu bato no peito e diz: eu já estou salvo, glória a Deus. Mas Isaías no capítulo 62 ele grita: passou-se a chuva, o sol chegou e nós ainda não estamos salvos. É o clamor de bilhões de pessoas, mas a gente não tem tempo para se preocupar com eles, porque a gente tem nossas coisas para resolver. Nós temos os nossos compromissos religiosos, afinal de contas a gente vem na igreja uma vez por semana, tá bom demais. Mas eu quero dizer a você que um dia o Senhor vai pedir conta daquilo que Ele colocou dentro de você. O apóstolo Paulo diz que um dia todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, e que haveremos de ter as nossas obras julgadas diante de Deus, ou bem ou mal. É por isso que, se você for no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 33 em diante, uma outra parábola Jesus conta. E ele diz que vai chegar um dia em que como um pastor vai separar as ovelhas dos bodes. E quando está separando, vai dizer às ovelhas: vem, entra no gozo do seu Senhor, porque eu estive nu e você me vestiu, eu estive enfermo e você me visitou, eu estive caído e você me levantou, eu estive pobre e você me ajudou. Então dirão: no que, Senhor, nós fizemos essas coisas? E ele diz: quando você ajudou um dos meus pequeninos, a mim você ajudou. Mas quando você deixou de ajudar um dos meus pequeninos, a mim você deixou de ajudar. Então ele dirá: apartai-vos de mim. E os justos vão para o descanso eterno, e os injustos vão para a condenação eterna. Ele não está dizendo que serão condenados porque deixaram de fazer coisas boas. Ele está dizendo que serão condenados porque são injustos, na perspectiva de que os justos façam coisas boas. Agora, se eu afirmo que eu sou justo, e minha prática e minhas obras não me seguem, então como eu posso afirmar que tenho o amor de Deus? O apóstolo João, o apóstolo do amor, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16 em diante, ele diz assim: como eu posso dizer que eu tenho o amor de Deus, e que Deus habita em mim, vendo o meu irmão padecer necessidade e nada fazer, tendo eu condições? Como pode Deus habitar em mim? Como
Como eu posso afirmar que eu tenho o amor de Deus se eu não me importo com quem está perdido nas trevas? Como eu posso afirmar, irmãos, que está latente a minha salvação se eu não sinto a dor dos perdidos? Se eu não sinto a dor daqueles que estão com as almas amarradas pelo inferno? Como eu posso fechar os meus ouvidos ao clamor das nações? Como? Como eu posso fechar os meus ouvidos ao clamor de quem nunca ouviu o Evangelho? Como? Como posso fechar os meus ouvidos ao clamor de mais de 1 milhão de crianças moçambicanas que estão nas ruas de Beira? Como? Como nós podemos se fazer de surdos e não ouvir o clamor de 400 mil crianças aidéticas nas ruas de São Francisco, em Botsuana? Como? Como eu posso dizer que a salvação está latente aqui se eu não sinto nada por quem está morrendo ali? Então é mais sério do que a gente pensa. É mais profundo do que o que a gente imagina. É nessa expressão que Jesus quer que a gente entenda que se não tomarmos cuidado, nos tornamos como aquele sacerdote. Se não atentarmos, nos tornamos como aquele levita. Nos ocupamos tanto de nossas coisas que esquecemos das coisas de Deus. Ele não está dizendo que a gente tem que se omitir em relação a nós mesmos para dar a vida por quem está ali caído, e se isso fizer, tem nele o seu galardão. Mas ele está dizendo que nós não podemos fazer uma coisa e omitir outra. Ele está dizendo que nós não podemos nos fazer de surdos quanto aos gemidos daqueles que perecem. Ele está dizendo que nós não podemos passar de largo daqueles que estão sofrendo como esse pobre miserável nas mãos de salteadores. Ele está dizendo que a nossa luta é maior do que simplesmente vir à igreja como um bom crente, mas que o reflexo de um bom crente é quando a nossa vida tem uma sequência de boas obras. É por isso que ele diz, escrevendo em Mateus no capítulo 6, os versículos 9 em diante, onde todo aquele sermão do monte traz em suma a ideia de observar a partir dos olhos do divino como o divino agiria se estivesse em nosso lugar. E a gente só consegue sentir a misericórdia quando o assunto trata-se conosco. Ninguém tem misericórdia de mim, que é assim que a gente pensa, quando na verdade a gente também não tem misericórdia de ninguém. Jesus disse isso em Lucas 6,31, como quem quisesse alertar a nós: se vocês querem que os homens vos façam boas coisas, façam primeiro boas coisas aos homens. Não é o fato de eu deixar de fazer coisa ruim, é o fato de eu fazer coisas boas. Não é o fato de dizer, pô, eu não faço mal para ninguém. É o fato de eu não fazer o bem a ninguém. É isso que está em jogo. É isso que Ele quer que a gente observe. Até que ponto a nossa salvação se torna relevante. E a salvação é relevante mediante os frutos que a gente dá a partir dela. E os nossos frutos, como disse Jesus, são as nossas boas obras que nos seguem e glorificam a Deus, e por meio delas pessoas creem no Cristo. Esses são os nossos frutos. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui esta noite que estão acostumadas a irem na igreja regularmente, serem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, no coral, no louvor, na orquestra, mas que talvez, se você fazer uma conta rápida e voltar os últimos 5 anos da sua vida, talvez você não consiga contar 5 pessoas na sua mão que você ganhou para Jesus. Talvez, se você procurar nos seus 5 dedos, talvez você vai se lembrar. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa na vida. O apóstolo Paulo, certa feita, disse que se ele pudesse, ele deixaria a sua própria salvação, o seu próprio nome escrito no livro da vida, se isso pudesse garantir que outros pudessem ser salvos.
Tal é a paixão pelos perdidos. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu amigo. O que cabe a nós pensarmos aqui essa noite, o que estamos fazendo do Evangelho. Que tipo de igreja somos? Somos a igreja sacerdotal? Somos a igreja levita? Ou somos a igreja samaritana? Ou somos a igreja hospedeira? A ideia do divino é que a gente absorva a visão de um bom samaritano, e a gente seja essa igreja extremamente acolhedora, que esteja disposto a ir nos mais difíceis lugares a buscar alguém que você sabe que está moribundo e caído. Por que não fazemos? Responda para você mesmo. Quanto tempo você gastou essa semana evangelizando alguém? Falando da sua salvação para alguém? O fundador de uma missão chamada Exército da Salvação, certa feita ele disse que se ele pudesse, ele pegaria todos os seus obreiros e os prenderia no inferno por 24 horas apenas, e os tiraria de lá só para eles sentirem a dor do inferno, para ir atrás das almas perdidas. O que estamos fazendo desse evangelho? Que tipo de igreja somos nós? Nós já estamos passando mais da metade do ano e o seu vizinho ainda não foi salvo. O seu cunhado ainda não foi salvo. Sua mulher ainda não foi salva. Seu marido ainda não foi salvo. O que estamos fazendo? Que tipo de religião estamos vivendo? Sacerdócio? Bons levitas? Os louvores que agradam a Deus são aqueles que vêm carregados de almas. É por isso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia a expressão dita por Jesus de festa no céu, senão aquela na qual um pecador se arrepende. Não há outra. Ninguém promove outra festa no céu senão esta, quando alguém decide deixar o império das trevas e receber Jesus como seu Salvador. E as pessoas continuam olhando para si mesmas e choram nos cultos e diz: que pena, o mundo está perdido, daqui a pouco eu vou comer uma pizza. E a vida continua. O que o Espírito Santo me leva a perguntar a vocês essa noite, nesse minuto de reflexão, e termino aqui, é exatamente isso: que tipo de igreja estamos sendo? É claro que eu gostaria de deixar aqui uma mensagem, afinal de contas eu vou ficar um monte de culto sem estar com vocês, pelo menos de corpo presente, mas com o Espírito eu vou estar aqui, meio que fantasmagórico assim. Contudo, eu gostaria de deixar uma mensagem bem daquelas de ânimo para você. Mas mais do que nunca é hora de a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber que tipo de cristãos estamos sendo, onde nós queremos chegar. As pessoas me perguntam: pastor, a Boas Novas tem uma visão? Eu digo: tem uma visão muito clara. E a nossa visão é fazer de tudo para alcançar as pessoas em qualquer lugar do mundo que elas estiverem. É 100% vidas. Tudo que nós vamos fazer é fazer para alcançar alguém. Tudo que for fazer tem que ter o objetivo de alcançar alguém. Então eu lhe pergunto: que tipo de igreja estamos sendo? Qual é a igreja? Talvez alguém diga: mas pastor, eu não tenho o dom de evangelizar bem, eu vou ser chato com você. Afinal de contas, Jesus disse que não precisa ter o dom para evangelizar. Afinal de contas, Ele disse para todos nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele colocou sem dons e com dons, com todo tipo de gente no meio desse mesmo pacote, como quem diz: você só precisa de você mesmo para falar de Jesus para alguém. E outra pessoa diz: talvez, pastor, isso pode ser para alguém que sabe vernacular. Eu não consigo verbalizar coisa alguma. Então viva.
Apenas viva o Evangelho, pois as suas obras é que pregarão por você mesmo. Mas a gente não tem tempo nem de viver. Então eu quero te fazer um pedido aqui esta noite. E esse pedido vem munido de um desafio. Que tal mudarmos a nossa atitude a partir de então? Que tal decidirmos fazer um pacto com Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a ganhar uma vida para Ti essa semana. Me ajuda a romper com o meu protocolo sacerdotal, levítico, religioso. E me ajude a cuidar de uma vida esse ano. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga, por favor, a essa pessoa querida. Diga: porventura não é chegada a hora de pensar no que Deus pensa, de focar no que Deus foca. Agora eu pergunto para vocês que são músicos: por acaso Deus está focado no Bolsonaro? Deus está focado na reforma da Previdência? Deus está focado porventura na construção do estádio do Palmeiras? Ou no Mundial do Palmeiras? Vai ter que focar muito? Você acha que Deus está focado com qualquer outra coisa? O foco do divino são pessoas. Quem aqui se lembra do dia em que foi salvo por Jesus? Quem se lembra, levante a mão. Só quem se lembra, levante a mão. Foi um dia legal para você? Não, eu queria saber de verdade. Foi um dia legal? Foi um momento maravilhoso? Você imagina se a pessoa que te ajudou a chegar a Jesus estivesse fazendo o mesmo que estamos fazendo hoje, onde você estaria agora? Se a pessoa que te levou a chegar a Jesus estivesse sendo indiferente como estamos sendo indiferentes agora, onde estaríamos? É hora de mudarmos de atitude. É hora de se lembrar que tem um caído do nosso lado, e cabe a nós levantá-lo, atar as feridas, curar-lhes. Cabe a nós. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Talvez, queridos, nessa parte final em que devolvo o microfone ao pastor Joseph, lhe afirmo isso com toda a certeza da minha alma. Se nós quisermos, nós podemos mudar esse cenário imediatamente. Se hoje aqui nós quisermos, nós podemos transformar esse cenário imediatamente. Se você e eu decidirmos, nós podemos salvar alguém. Nós podemos nos lembrar de alguém e orar por esse alguém. Nós podemos nos colocar ao lado de alguém até que ele se renda a Jesus. Nós podemos. Nós temos meios, ferramentas, cursos, temos tudo para fazer, mas não fazemos. Então cabe a nós aqui esta noite decidir. Talvez eu esteja falando a alguém aqui esta noite que está cansado de religião, está cansado da mesmice, está cansado das coisas de ir na igreja e voltar e nada acontecer na sua vida. É justamente porque você não tem vivido o propósito do divino. Quando você começar a viver o propósito divino, é fazer com que a sua própria luz irradie sobre a vida de alguém, você vai perceber que é maravilhoso ser cristão. O grande problema do mundo é exatamente esse: a falta de propósito. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar nesse compromisso, sobre esse prisma. E se essa noite você sentir de entregar a sua vida para Jesus, certamente o pastor vai te dar uma oportunidade. Mas agora eu queria que você inclinasse a sua cabeça, por favor. E nessa oração final, responda para você mesmo: que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de igreja nós temos sido? Que tipo de igreja temos vivido? Paizinho querido, em nome de Jesus, como me disseste para fazer, assim eu faço. A reflexão dada, Senhor, só pode ser recebida dentro de nós e entendida se o Teu Espírito assim o quiser. E acredito plenamente, Senhor, que cabe a nós, mais do que a ninguém,
responder a nós mesmos que tipo de igreja estamos sendo. E se quisermos mudar, Senhor, quisermos mudar isso, podemos mudar agora. Quem sabe exista alguém aqui essa noite, Senhor, que decide aí dentro do seu próprio coração, Pai, falando contigo mesmo, que Tu possa usá-lo nessas noites escuras, que o Senhor possa usá-lo nessa cidade cheia de dor, que o Senhor possa usá-lo ou usá-la nesse estado tão difícil, que o Senhor possa usá-lo em algum momento, em algum lugar, como aquela canção que costumeiramente cantamos aqui, Senhor, que sejamos como um farol em noite escura, como ponte sobre as águas, que possamos ser usados por Ti essa noite, Senhor, mas que possamos ser usados por Ti também durante o dia, que possamos ser usados por Ti, Senhor, na fila do banco, que possamos ser usados por Ti no caixa do supermercado, que possamos ser usados por Ti nas redes sociais, que possamos ser usados por Ti, Senhor, em meio ao caminho de Jericó, para que onde houver alguém moribundo, caído, meio morto, Senhor, seja esse alguém que nós iremos socorrer. Que os nossos olhos não estejam na religião, mas estejam nas pessoas. Que o nosso coração não repouse nas coisas, mas repouse nas pessoas. É por isso, Senhor, que eu te peço agora, recebe o nosso desafio, recebe a nossa resposta, e se der por verdadeira, Senhor, usa-nos. Faz essa igreja multiplicar o tamanho em poucos meses. Faz com que cada cristão aqui ganhe mais um. Faz com que cada luz aqui ilumine as trevas. Eu lhe peço isso em nome de Jesus.